Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso glorioso. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, dar um like no vídeo que é muito importante, você contribui demais aqui para o nosso crescimento, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso glorioso e começar falando sobre o nosso principal craque aí que está muito valorizado, o Luiz Henrique do Botafogo, né? Ele foi apontado por um estudo, né? O CIES, né, que avalia, né, os jogadores, né, o valor de mercado dos jogadores, foi avaliado como o jogador mais valioso do futebol brasileiro neste momento. Tá? Isso é muito importante. O estudo do CIES avalia que o atacante do Glorioso custa hoje entre 160 e 214 milhões de reais. Lembrando que o Botafogo comprou, né, o John Textor pagou 20 milhões de euros ao Betis pelo Luiz Henrique e já conseguiu valorizar bastante o jogador. Jogador que chegou aqui no Botafogo, se tornou o destaque do time, se tornou um dos principais destaques da liga, chegou à seleção brasileira, óbvio que ele vai se valorizar, né? Então hoje ele está aí valendo em torno de 26 a 35 milhões de euros, segundo esse estudo do CIES, que é o Observatório do Futebol. É importante, né, e falar isso. Atrás dele, o Flaco Lopes do Palmeiras e o Pedro do Flamengo formam a lista dos 3 jogadores mais caros do Brasil. O Flaco Lopes avaliado em 22 e 30 milhões de euros e o Pedro do Flamengo avaliado entre 20 a 28 milhões de euros também, tá bom? Além desses 3, né, temos aí o Paulinho do Atlético Mineiro, Yuri Alberto, Luciano Rodrigues do Bahia, Rafael Borré do Internacional, Bobadilha do São Paulo, Thiago Borbas do Bragantino e o John Arias do Fluminense, completando aí o top 10 de jogadores mais valiosos do futebol brasileiro, né? Então é importante a gente passar isso porque o futebol do Botafogo vai de vento em popa, mas também a área administrativa, financeira, gestão, também muito importante esse trabalho que o Botafogo tá fazendo. E o Luiz Henrique joga demais mesmo, né? Tá valendo esse preço. E vamos falar um pouquinho sobre o John Textor também. O dono da SAF do Botafogo foi absolvido pelo STJD nesta quinta-feira em processo por manifestações sobre manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. Lembra toda aquela história, né, que o John Textor deu entrevista? Inclusive, uma das coisas que ele falou foi numa live aqui do canal do Medeiros que ele participou, né? O John Textor ao vivo acabou falando sobre essa questão de manipulação, de apostas e foi falado lá na CPI, né, que o canal foi no canal do Medeiros que ele falou, enfim. Você que acompanha o canal do Medeiros aqui há bastante tempo deve lembrar dessa live e o John Textor começou a falar as coisas aqui, né. O John Textor era acusado por omissão de provas, né, uma vez que ele afirmou ter áudios que incriminavam árbitros brasileiros por reclamarem de não receber propinas por intervenções de partidas, né. O Textor acabou não apresentando essas provas para o tribunal, né? Mas né, teve lá a defesa, né, do John Textor, teve também a parte de acusação e a decisão final, né, totalizou 6-2 a favor da absolvição do John Textor, né? Então a gente vai ler aqui rapidinho para vocês um pouco das palavras, né, que se baseou aí na absolvição. Não é o interlocutor, o John Textor. Não é o titular da prova. Só disse que tinha um áudio de um cara reclamando que não trouxe recebido propina. Textor não trouxe o nome. Vem o presidente do tribunal e diz: me entregue isso aqui. Se formos profundamente nela, a exigência é ilegal. Não pode exigir algo que vai incriminar um terceiro, ainda mais aqui no STJD. Então, resumindo, basicamente foi isso que acabou aí absolvendo o John Textor de tomar uma punição, né, grande, né? Ele que está aí sendo acusado de várias coisas, né, tomando algumas punições, mas dessa o nosso querido John Textor se safou, graças a Deus, né? Foi absolvido lá no STJD. Beleza? Qualquer informação a mais a gente traz aqui para vocês, tá bom? Se inscrevam no canal do Medeiros, um abraço, até a próxima.